A história de Carlos, aos 57 anos, conhecia bem o peso das escolhas. Sentado na varanda de sua casa simples em uma cidadezinha do interior, ele observava o pôr do sol tingir o céu de laranja e roxo. A brisa suave balançava as folhas do pé de manga no quintal, e em suas mãos repousava uma Bíblia gasta, aberta no Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem está no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. As palavras lidas tantas vezes pareciam agora pulsar com um significado novo. Elas o faziam olhar para trás, para os caminhos que trilhou, e para frente, para os que ainda queria seguir. A vida de Carlos não fora fácil. Filho de uma família humilde, ele crescera em um bairro onde as opções eram poucas e as tentações muitas. Na juventude, aos 20 e poucos anos, ele se deixou levar por companhias que prometiam dinheiro fácil e aventuras. É só dessa vez, dizia a si mesmo, enquanto se envolvia em negócios duvidosos com amigos que zombavam de quem levava a vida a sério. Mas o que parecia liberdade logo se tornou uma corrente. As noites de festa acabavam em arrependimento, e o dinheiro que vinha rápido ia embora mais rápido ainda. Aos 30 anos, Carlos conheceu Ana, uma mulher de fé firme e coração gentil. Ela trabalhava como costureira e frequentava uma pequena igreja no bairro. Ana via algo em Carlos que ele mesmo não enxergava. Um homem capaz de mudar, de escolher um caminho diferente. Você não precisa viver assim, Carlos. Deus tem mais para você. Ela dizia com um olhar que misturava firmeza e carinho. Foi Ana quem o levou à igreja pela primeira vez, onde ele ouviu o Salmo 1 e sentiu as palavras como um espelho refletindo sua vida. Mas mudar não foi simples. Carlos tentou, caiu, tentou de novo. Havia momentos em que ele voltava aos velhos hábitos, atraído pelo conselho dos ímpios, promessas de atalhos que nunca levavam a lugar algum. A roda dos escarnecedores, com suas piadas e cinismo, era confortável porque não exigia nada dele, porém cada retorno a esse caminho o deixava mais vazio. O conselho dos ímpios. Aos 45 anos, Carlos enfrentou uma crise que mudou tudo. Ele e Ana, já casados e com 2 filhos adolescentes, passaram por dificuldades financeiras. A oficina mecânica onde Carlos trabalhava faliu e ele ficou desempregado. Um antigo amigo, Roberto, apareceu com uma proposta. Você conserta carros melhor que ninguém, Carlos. Vem trabalhar comigo. A gente pode ganhar muito com peças usadas, sem nota. Você sabe como é. A oferta era tentadora. As contas se acumulavam e os filhos precisavam de roupas e material escolar. Mas algo dentro de Carlos hesitava. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Sentado na sala, com a Bíblia de Ana na mão, ele leu o Salmo 1:1 novamente. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O conselho de Roberto era exatamente isso. Um atalho que prometia alívio, mas a que custo? Carlos se lembrou de como anos antes, escolhas assim o levaram a perder a confiança de Ana e a paz consigo mesmo. Ele fechou os olhos e orou, algo que ainda não fazia com facilidade. Deus, me mostra o caminho certo. Não quero voltar para trás. No dia seguinte, Carlos recusou a oferta de Roberto. Não foi fácil. Roberto riu, chamando-o de careta e dizendo que ele nunca sairia do aperto. A roda dos escarnecedores estava ali, zombando de sua decisão. Mas pela primeira vez, Carlos sentiu uma paz estranha, como se tivesse dado um passo firme em um terreno novo. O caminho dos pecadores sem emprego, Carlos começou a fazer pequenos concertos na garagem de casa. Ele colocava panfletos nas caixas de correio do bairro, oferecendo serviços honestos. O começo foi lento, mas aos poucos os vizinhos começaram a chamá-lo. Dona Maria precisava de um carburador ajustado, seu João de uma troca de óleo. Cada cliente satisfeito indicava outro, e a reputação de Carlos crescia. Havia dias, porém, em que a dúvida voltava. Ele via colegas de juventude com carros novos e casas grandes, frutos de escolhas que ele agora evitava. Será que fiz a coisa certa? Pensava enquanto consertava um motor sob o sol quente. O caminho dos pecadores, como o Salmo dizia, parecia tão mais fácil. Mas então ele se lembrava de Ana, que orava por ele todas as manhãs, e dos filhos, que o olhavam com orgulho quando ele chegava em casa com as mãos sujas de graxa, mas o coração limpo. Uma tarde, enquanto trabalhava,
Carlos recebeu a visita de um pastor aposentado, seu Antônio, de 62 anos. Antônio era cliente fiel e gostava de conversar enquanto tomava um café coado. "Carlos, você já pensou no que significa ser bem-aventurado?" perguntou, apontando para a Bíblia sobre a bancada. Carlos deu de ombros. "Acho que é ser feliz, não é?" Antônio sorriu. "É mais que isso. É viver com a paz de Deus, sabendo que você está no caminho dele. Você podia ter escolhido o caminho mais fácil, mas escolheu o certo. Isso é ser bem-aventurado." A roda dos escarnecedores. Com o tempo, o trabalho de Carlos prosperou. Ele abriu uma pequena oficina no bairro, com um letreiro simples: Automecânica Honestidade. O nome causava risadas em alguns, mas atraía clientes que valorizavam seu trabalho. Carlos também começou a se envolver mais na igreja, ajudando a organizar mutirões para famílias carentes. Ele descobriu que, ao se afastar da roda dos escarnecedores, daqueles que zombam da fé, da honestidade, do esforço, ele encontrava uma nova roda, a de pessoas que, como ele, buscavam viver com propósito. Uma dessas pessoas era Dona Lúcia, uma viúva de 55 anos que frequentava o grupo de oração. Lúcia tinha perdido o filho mais velho para as ruas anos antes e carregava uma dor que só quem viveu algo assim entende. Ela e Carlos se tornaram amigos, compartilhando histórias de tropeços e vitórias. "Sabe, Carlos", disse Lúcia certa vez, "quando eu leio o Salmo 1, penso no meu filho. Ele seguiu o conselho errado e isso partiu meu coração. Mas você me dá esperança. Mostra que a gente pode escolher diferente, mesmo depois de errar." As palavras de Lúcia tocaram Carlos profundamente. Ele percebeu que sua jornada não era só sobre ele mesmo, mas sobre inspirar outros. Aos 57 anos, ele não tinha riquezas, mas tinha algo mais valioso: a paz de saber que estava no caminho de Deus. O significado do Salmo 1:1. O Salmo 1:1 é como uma placa de sinalização no início de uma estrada. Ele nos apresenta dois caminhos, o do bem-aventurado e o dos ímpios. Ser bem-aventurado não significa ter uma vida sem problemas, mas viver em harmonia com Deus, com uma alegria profunda que vem de fazer o que é certo. O salmista nos alerta sobre 3 armadilhas que podem nos desviar desse caminho. Andar no conselho dos ímpios. São as vozes que nos tentam com atalhos, com promessas de sucesso a qualquer custo. Para Carlos, era o conselho de Roberto, que oferecia dinheiro fácil, mas com um preço alto. Para nós, pode ser a pressão de seguir o que todo mundo faz, mentir um pouco no trabalho, ignorar a verdade por conveniência ou buscar prazer acima de propósito. Estar no caminho dos pecadores não é apenas cometer um erro, mas fazer do erro um estilo de vida. É quando nos acostumamos com escolhas que nos afastam de Deus, como Carlos quase fez em sua juventude. Esse caminho pode parecer largo e confortável, mas leva a um vazio que nenhum dinheiro ou sucesso pode preencher. Assentar-se na roda dos escarnecedores. Essa é a etapa final, onde não só seguimos o erro, mas zombamos do que é certo. É a atitude cínica que ridiculariza a fé, a honestidade e a bondade. Carlos conheceu essa roda na juventude, mas aprendeu que ela só oferece risadas vazias. Para o público, esse salmo é um convite e um consolo. Nessa fase da vida, muitos de nós olhamos para trás e vemos escolhas que gostaríamos de mudar. Talvez tenhamos seguido conselhos errados, caminhado por atalhos que nos machucaram, ou nos sentado com quem nos puxava para baixo. Mas o Salmo 1 nos lembra que nunca é tarde para escolher o caminho do bem-aventurado. Como Carlos, podemos nos levantar, sacudir a poeira e seguir em frente com Deus. Reflexão para o coração. Se você, caro leitor, sente o peso de escolhas passadas, saiba que Deus não te define pelos teus erros, mas pelo que você pode ser nele. O Salmo 1:1 é um chamado gentil para olhar ao redor e perguntar: que conselhos estou seguindo? Que caminhos estou trilhando? Com quem estou me assentando? Não é sobre perfeição, mas sobre direção. Carlos encontrou sua bênção não em riquezas, mas na paz de uma vida honesta, na companhia de pessoas que o edificavam, na certeza de que Deus o guiava. E você? Talvez esteja enfrentando uma encruzilhada como Carlos enfrentou. Talvez sinta a tentação de um atalho ou o eco de vozes que zombam da sua fé. Mas ouça a voz suave de Deus que diz: escolha o meu caminho,
e você será bem-aventurado. Que, como Carlos, você encontre coragem para dizer não aos conselhos ímpios, para sair do caminho dos pecadores, para se levantar da roda dos escarnecedores. E que, ao fazer isso, você descubra a alegria profunda de viver para Deus. Uma alegria que não depende de circunstâncias, mas da presença dele. Que o seu caminho seja abençoado, hoje e sempre.